Programa ideal de hoje. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a participação da minha amiga Eugênia Ligoski, que é a sócia proprietária, é a administradora, é isso, né, Eugênia? Da Habivita. Hoje já tem 3 casas de repouso para idosos, a Habivita. E eu estou muito feliz com a tua presença aqui, Eugênia, no nosso programa ideal. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Beatriz. Me sinto honrada em poder participar e divulgar então o meu trabalho e o conhecimento que também eu agrego ao longo dessa caminhada. Eu quero já iniciar, Eugênia, para que tu possa estar contando para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, essa tua trajetória. Como é que chegou, o que aconteceu na tua vida que te trouxe para este lugar que está administrando 3 casas de repouso, Eugênia? Então, eu sou lá do Alto Uruguai, né? Então, naquela região de Alpestre e Planalto. E a minha base para essa decisão de trabalhar com idosos foram o meu avô e a minha avó que me criaram. Então, a ideia era sair da colônia, vir para Bento Gonçalves e estudar, fazer enfermagem, que é a minha base de formação então é enfermagem, e voltar para cuidar deles. Então, se modificou toda essa trajetória, porque eu vim para Bento, trabalhei, consegui fazer a formação de enfermagem, e na faculdade mesmo já despertou o interesse de trabalhar com casa de repouso. A gente chama de casa de repouso, mas conhecemos também como ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. A gente tem casas que acolhem idosos então, durante o dia e outras que é um turno integral. O idoso passa e vai residir. É uma moradia dele. Então, ele transfere o seu lar para uma instituição, uma casa de repouso. E hoje tu acolhe tanto durante o dia como também os residentes. Isso, a gente tem os residentes que são permanentes na casa e também ofertamos o trabalho durante o dia, que ele pode vir passar o dia, como passar a tarde ou alguns dias específicos para desenvolver atividades com profissionais. A gente tem uma escala que eles vêm atender. Então, como fisioterapia, nutricionista, avaliações com médico, assistência social, a psicóloga. E ali eles fazem a escala e as pessoas podem participar também. O externo vir fazer atividades. Então, esses profissionais, eles atendem também esses idosos que ficam algumas horas, alguns dias, vamos chamar assim. Isso. Mas o atendimento para os residentes, aí tem todo um controle, claro, da necessidade de cada um, é bem individualizado o atendimento. Sim, claro. A ideia desse trabalho de acolher durante o dia é uma questão assim para ter algo diferenciado para a família conduzir esse idoso até uma residência. No entanto, o trabalho de quem reside lá, a forma do acolhimento em si, ele é contínuo, é um trabalho diário, então ele passa a conviver, a gente se envolve emocionalmente muito com eles e com a família, claro. Por isso a gente tem um suporte também de profissionais para acolher todas essas limitações e dificuldades com a família que a gente tem, a decadência em si do idoso, porque ele entra ali para residir, ele não para de envelhecer. Então os problemas vão acontecendo, eles vão despertando, doenças vão aflorando e tornando aquele idoso mais frágil. E tudo isso ainda a gente agrega com a nossa região, que é a região da Serra. Um público que gosta de comer, a gente diz, tivemos muitos imigrantes aqui, a população é imigrante, né? Então a alimentação na memória é algo para se fortalecer, para trabalhar, para gerar filhos. E hoje em dia modificou o padrão da sociedade, né? Claro! Então, a memória é fome, necessidade de se alimentar e nutrir aquele corpo. Mas a gente não pensa muito em nutrientes. E a gente tem que lidar com essas dificuldades, tanto com a família, quanto com o residente em si. E tem que olhar a particularidade de cada um. Então, ali ele passa a ter avaliações para desenvolver melhor o seu físico, se alimentar com nutrientes necessários, participar das atividades e se desenvolve aquilo. Claro, até porque as atividades também
que são lúdicas, tem atividades, tem várias, né? Tu tem? Sim. Conta algumas para quem está nos ouvindo. Então, além do que eles se desenvolvem diariamente, que é que eles têm um domicílio, eles levantam, vão tomar café, eles tomam um banho, tem a parte da higiene que eles fazem ali dentro com uma equipe de assistência, que eu digo. Então, a gente trabalha na assistência com enfermeiros, cuidadores, técnicos de enfermagem, para assistência diária deles. Fora isso, a gente então oferta o quê? Trabalhos com a psicóloga, desenvolve a parte cognitiva, então desenvolve movimentos de motricidade de cada um. Isso é muito importante. Isso, então a gente consegue nesses trabalhos com a psicóloga, a gente trabalha com duas. Pegar o que tem de limitações ou o que está agravando. Porque ali por trás de algumas negações, alguns destaques que eles trazem nas atividades, eles podem estar desenvolvendo alguma coisa. E a gente consegue precaver. Então, conversar com a família, fazer encaminhamentos para especialista. Tem a parte da assistência social também, que a gente trabalha muito com a questão da violação do direito do idoso, porque ele sai do lar dele, que ele criou, enfim, teve seus filhos, e vai para uma instituição. Ele tem sofrimentos e rompimentos de laços ali. Então, essa parte da assistência social, ela é muito importante nesse processo todo, até porque a família também se sente insegura e precisa de um suporte diferenciado nesse contexto, até para esclarecer situações que vão acontecer, porque ele não deixa de envelhecer. Tá certo. E agora eu quero te dizer assim, Eugênia, eu do outro lado, o meu pai está na casa e é uma tranquilidade para a família saber que a nossa pessoa mais querida, né? A nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, nosso avô, está sendo bem cuidado, está sendo respeitado esses direitos dele e que tem uma vida com qualidade. Porque se estivesse na casa sozinho, vamos colocar o exemplo do meu pai, se ele estivesse sozinho em casa, precisaria ter, além de uma pessoa cuidando da casa, teria que ter também uma pessoa cuidadora diante das doenças que ele tem. Então, a tranquilidade que nós temos hoje em família é saber que ele está bem, que não corre riscos que ele teria se estivesse sozinho. Então, eu quero te dizer este outro lado aqui em público, Eugênia, né? Que é muito tranquilo para a família. Claro que tem todas as questões que a gente precisa falar aqui, que as pessoas dizem assim, vai me colocar no asilo. Não é assim? Por quê? Porque culturalmente, lá atrás, aquelas casas eram depósitos de pessoas idosas. Hoje não é mais isso, hoje é uma residência com todos os cuidados, não é mesmo? Fala um pouquinho sobre essa diferença, Eugênia. Então, assim, a questão até do andar e da melhoria que se deu das casas de repouso. Antigamente, os primeiros grupos que se tinha de pessoas que não conseguiam entregar algo para a sociedade eram os manicômios. E a partir disso começou, além de pessoas jovens que ficavam lá, largadas, também começaram a depositar na casa, sentido a expressão, os idosos. As pessoas velhas que não conseguiam mais trabalhar e ofertar qualidade, enfim, sustento para a família. Só que esse padrão foi se modificando, passou a ser os asilos. Esses asilos ainda eram um formato de depósito, que a gente diz, né? A gente tem algumas casas, instituições ilegais, ainda tem, infelizmente tem, que não são fiscalizadas e não são regularizadas. Não são regularizadas. No entanto, tudo isso foi evoluindo. Então, hoje, para a gente abrir uma instituição, a gente tem que ter conhecimento, o mínimo dentro da área, né? Então, além do conhecimento, conhecer a RDC, que daí ela traz um formato adequado para ter uma casa de repouso. Dentro dela, profissionais qualificados. E isso faz uma diferença no acolhimento dele, né? O que a gente valoriza muito e se preocupa, que se a família está feliz, o idoso está feliz. Se o idoso está feliz, a família está feliz. Então, tem uma troca. E dentro do lar, sim, como numa instituição, uma casa de repouso, ele se coloca em risco. Na casa dele com família também. Porque a gente nem sempre vai ficar 24 horas
colada nele, ou com o cuidador em cima dele, tempo integral. E dentro da instituição a gente tem as atividades e consegue girar com cuidadores e profissionais que sempre vão estar olhando. E consegue ter uma transparência com a família também, dentro das dificuldades. Acidentes acontecem. Então, isso acontece em qualquer lugar. Essa é a questão do quanto a gente poder levar com maior transparência para a família, conforta e traz tranquilidade, né? Então essas instituições foram melhorando, oferecem hoje em dia desde suíte, apartamentos, inclusive na nossa região aqui na Serra ainda tem um estigma negativo sobre a casa de repouso, né? Ainda tem a ideia asilo. Por quê? Porque sim, é uma região de imigrantes mais uma expressão, centralizadores, pega o domínio e lá ele passa a ser um familiar que convive conosco mais, e a família não fica tão junto, né? Não se sente desolada. E o julgamento, né? A cultura do julgamento. Claro. Abandonou numa casa de repouso, que criou 10 filhos e ninguém está olhando por ele, né? E hoje este pensamento eu acredito que mudou muito, não é mesmo, Eugênia? Porque eu acredito que se uma pessoa idosa, doente, vamos colocar assim, que ela precise de cuidado, na residência dela sozinha é muito pior, porque daí fica, não sei, estou falando isso do meu ponto de vista, claro, cada pessoa, cada família vai verificar qual é a melhor situação, se é ter cuidadores na própria residência ou na casa de repouso, ou levar essa pessoa idosa para residir na casa de repouso. Cada família vai analisar a própria situação. Agora, do que percebo, do que vejo nesses anos de convivência contigo, com o teu trabalho, Eugênia, em decorrência das doenças que acometeram o meu pai, vejo assim uma tranquilidade nesse sentido. Por quê? Porque na casa o risco é muito maior. É muito maior. Eu digo isso em relação o que nós estamos vivenciando. Mas contigo eu estou tão tranquila, porque sei que ele está lá. Tem um dentista que vai cuidar, tem o médico, tem a psicóloga, tem a assistente. Tem todos os recursos que hoje, individualmente em casa, teria que ter todo um deslocamento maior. Claro que tem os médicos individuais de cada um, que daí, claro, isso é outra questão. Mas esse cuidado, Eugênia, é muito importante. Que eu acredito que lá na época dos asilos não era assim, não é mesmo? Lá era outra coisa. Então, a pessoa idosa, quando pensa em casa de repouso, pode estar pensando de uma forma errada naquele formato de asilo, que hoje não existe mais. Pelo menos no teu trabalho, não. Até porque assim, eles desenvolvem atividades durante o dia, né? Pensando em domicílio, na casa dele, eles estão com uma cuidadora. A gente diz ficar 24 horas com uma pessoa só, não tem assunto que sustente por longo tempo, se torna desgastante, tanto para o cuidador quanto para a família. Então, a partir do momento da decisão de colocar ele num espaço, numa instituição, numa casa de repouso, a família vai lá para o momento bom. E o outro momento, que é aquela questão do dia a dia, da conversa, a gente conduz, porque a gente vai rodando a carga horária de cada profissional. Então muda o assunto, por mais que o idoso repita o assunto ou tenha as mesmas necessidades, modifica o cuidador, o profissional que vai atender ele. E o contato também com os outros moradores, claro, não é mesmo? Isso. Então, assim, a ideia é que às vezes a gente vê eles sentados lá, esperando alguma coisa, ela não é assim. Ela se desenvolve com atividades. Então, ali a gente tem musicoterapia, tem a parte da religiosa, né? Então, que a gente respeita as crenças de cada um, mas consegue ofertar. E tem a interação com isso, porque eles dividem histórias. Elas são, às vezes, recontadas várias vezes. No entanto, tem essa troca. Então, eles conseguem se socializar. Enquanto, às vezes, em domicílio,
eles ficam restritos a um apartamento, a uma casa, não saem da rua pela dificuldade que tem, até do acesso nos lugares, né? E ali não, ali a gente leva as pessoas para lá para conduzir com mais leveza todo esse processo de envelhecimento, né? Aí a qualidade desse envelhecimento é outro, com certeza. Sim, até porque assim, cada profissional vai dentro do seu interesse. A nutricionista vai olhar a alimentação, a fisioterapeuta, movimento, a psicóloga, a parte mental e outros itens que venham se desenvolvendo ali. Então, são vários olhares que a gente tem sobre isso. E a enfermagem também, aí vai mais pela questão física, que a gente pode olhar todos os dias, a questão do banho, acompanhar. São olhares diferentes que, agrupando, trazem bons resultados. Enquanto em casa, às vezes a solidão acaba sendo um pouco maior, né? Então, a falta existe, mas o momento quando você é unido com a família é aquele momento de alegria, de carinho, de trocas positivas. Sim, porque tem a visita, mas também tem, dependendo do estado de saúde deste residente, deste idoso residente, pode levar para a residência, almoçar juntos, para as festas, não é mesmo? Não é aquela coisa que fica a pessoa lá fechada e pronto, não! Não, até porque assim, a gente trabalha com livre acesso no sentido assim, de conhecer a instituição, de ficar com o seu familiar, de levar ele passear. Então, isso é positivo, porque a qualidade de vida, a gente tem que olhar no contexto geral e não violar nenhum direito dele. Pelo contrário, respeitar cada família. A gente tem histórias ali, né? Então a gente respeita. Tem situações em que tem dores, então também tem que respeitar e entender a limitação. No entanto, aqueles que têm um vínculo bom, que conseguem fazer essa continuidade desse afeto fora ou lá dentro do lar, a gente sempre vai estar acompanhando e tornando mais leve, eu digo, toda essa situação, né? Ai, perfeito. Ai, dá alguma dica, Eugênia, alguma orientação sobre a questão de qualidade de vida? Como envelhecer com qualidade de vida? Então, vamos pensar assim, a gente chega a um ponto que vai crescendo, né? A gente desenvolve até os 30 anos. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo 1% por ano do nosso metabolismo. Ele vai 1%? Ele vai regredindo e aquilo ali vai dando sinais, né? Então, às vezes é um dente, às vezes é o óculos, às vezes é a pele, e assim a gente vai perdendo, só que a gente não se dá por conta. Por quê? Porque é um longo caminho dos nossos 30 até os nossos 70, nossos 80 anos, né? Então, são percas pequenas, mas que fazem diferença. O que a gente tem que cuidar? Muito. A questão da água, muita água. A água a gente percebe no envelhecimento que, por ela não ter um atrativo saboroso, ela não é muito bem aceita. Então a gente tem que fazer, muitas vezes, quando está lá na velhice, conduzir com chás ou outras ofertas de líquido, porque o idoso não gosta de água. Então não é só uma instituição, é no lar também, e não é só no lar. Ele é uma vivência que a gente tem. A questão da alimentação, porque a alimentação é essencial. A gente tem que pensar em nutrientes. Então o que eu tenho de nutrientes? A questão de leguminosas, de frutas, de verdura, de arroz, de feijão. E quando a gente fica velho, a gente não gosta muito disso. Por quê? Porque a gente perde o paladar. Então, a gente reconhece os sabores na língua. E quando a gente fica velho, a gente também vai perdendo a sensibilidade, perde as papilas gustativas. E o que se mantém ali? Só o doce. Então, o idoso gosta de comer o doce, né? Só que o doce não é tão uma questão de qualidade, né? Tem que pensar na parte nutritiva. Então, o processo de nossa vida, ela se desenvolve através da água, da alimentação e de atividade física. Então, quanto mais movimento, melhor condição física. A gente tem que ter, quando chegar na velhice, muito músculo, a questão mais massa magra do que massa gorda. Por quê? Porque ele vai nutrir o nosso corpo para se manter saudável. E quando a gente está velho, a gente desenvolve a sarcopenia, que é a flacidez, a perna fica enfraquecida, aí tem a questão da alimentação que não foi adequada, começa a desenvolver osteoporose, começa a cair, o idoso cai e quebra, ele não é que caiu e quebrou, muitas vezes pela alimentação que ele conduziu em toda a sua vida. Então tem a região cultural que eu digo, que aqui é muita massa, carboidrato, então ele é saboroso, mas tem que olhar o nutritivo também.
Claro, carboidrato vira açúcar, viu? Pronto. Sim, então, e outra coisa que hoje em dia, assim, que é essencial é a questão do lazer, porque está tendo muitos casos a questão neural, no sentido assim, os AVCs que a gente diz, né? Então, as isquemias que pessoas jovens estão tendo por falta do lazer. Então, assim, se privam muito de viver e não tem Isso descanso. é muito sério o que tu está falando aqui, Eugênia. Isso. Precisa lazer para evitar um AVC. Isso, então a questão do descanso, porque a gente se cobra tanto e para quê? Para quem? Para onde? Se quem mais precisa de você é você mesmo. Então, a partir do momento que você se deparar talvez numa cama, você vai dar valor ao que você não deu um pequeno movimento, que seria uma alimentação, água, exercício e lazer, coisas que a gente consegue se ofertar, mas às vezes a gente não se dá por conta e vai atropelando tudo e quando acontecer, foi. Nós estamos num ritmo muito doido, que é trabalho, casa, casa, trabalho. Quem estuda daí une trabalho, estudo, casa, e essa sequência. E nós precisamos mudar isso para ter melhor qualidade lá na frente, porque esperamos todos envelhecer, não é verdade? Isso, a gente tem que pensar assim, como eu gostaria de viver com 80 anos? A gente não para pensar, porque o envelhecimento vai acontecendo e a gente não olha. Então, o que a gente tem nesse processo? A certeza que vai ficar velho e vai partir, vai morrer. E não pode ser negado esse olhar. A gente tem que olhar com amorosidade para todo esse processo. As pessoas não olham para isso, então a gente olha muito para o material, produzir para quem? Então a gente vai envelhecer, como eu vou envelhecer? Eu quero envelhecer numa cadeira de rodas, numa cama, ou eu quero envelhecer caminhando, desenvolvendo uma atividade quando ficar velha? Eu particularmente quero estar correndo, se Deus quiser. Bárbaro isso. Não, é algo que a gente não para pensar mesmo, Eugênia. Isso, então assim, esse olhar que a gente tem que ter conosco hoje. Na nossa idade, assim, desde os jovens, né? Então, uma criança precisa de um pediatra, Por que a gente não precisa de um geriatra? A gente tem dificuldade em encontrar? Tem, porque não é algo que desperta interesse na sociedade ainda. Então, é negado muito de olhar a questão do envelhecimento. É isso, até me faz lembrar toda essa questão de mídia, não só a mídia de imprensa, mas a mídia no sentido até as digitais, vamos colocar assim, colocam a pessoa jovem como algo fantástico, né? Que é o melhor, então coloca num altar a pessoa, né? O jovem. Claro. E o idoso lá no cantinho. Isso. E então, no momento que nós estamos envelhecendo, a gente quer esconder que está envelhecendo, em vez não, tem que estar mostrando, ó, eu estou viva, eu estou envelhecendo porque eu estou viva. Não é verdade? Com certeza. Porque se manter jovem muito tempo a gente não consegue, não é assim. É muito rápido. Eu posso sim ter cuidados, autocuidado, não é verdade? Para melhorar a pele, melhorar cabelo, melhorar, claro, o exercício, melhorar a questão muscular. Só que o culto a ser jovem para sempre é isso que me preocupa. Nós temos que sair deste lugar e valorizar a idade que nós temos. Com certeza, com certeza. Até essa questão assim de dividir uma experiência, né? No meu trabalho de conclusão da faculdade, eu tinha muito essa questão de entrevista com idosos. E eu entrevistei idosos acamados, assim, e pedindo, como você se sente? Ele não se sente velho, mas ele não se percebe a limitação que ele está. Ele ainda consegue, ele na cabeça dele, ele acha que ele está jovem, mas ele não consegue desenvolver mais as coisas que ele fazia quando jovem, né? Então, como a cabeça da gente está limitada, né? Tanto que a gente vai procurar no Google, eu digo, coloca lá, velho ou idoso, vai aparecer uma foto de uma pessoa um pouco debilitada. Se colocar terceira idade, é uma foto muito bonita, mas na verdade não existe só um julgamento que se fez sobre essa situação de velho. Então assim, velho a gente vai ficar e não tem como negar, mas a gente pode tornar tudo muito mais leve, se cuidando e cuidando, né?
Então, e olhando pra gente, como eu quero estar quando eu ficar velho? É um ponto que a gente tem que chegar. Olha, esta tua fala aqui no final, Eugênia, nos faz pensar. E aí, tu que está nos assistindo agora, como é que tu queres chegar lá na frente? Qual é a tua qualidade de vida que tu está escolhendo agora para te chegar quando ficar com mais idade? Adorei, Eugênia! Porque reflete lá na frente. Claro. A gente planta agora para colher lá na frente, né? Então, assim, o que eu estou plantando agora? Tudo que eu estou colocando agora vai reverberar lá na frente. E tem que ser olhado. Então, são coisas pequenas que a gente faz, mas tem resultado lá na frente. Mudança de hábitos. Precisamos nos organizar e ter mais qualidade de vida agora, para que nós tenhamos uma melhor velhice. É Com isso? Com certeza, é isso aí. Ai, amei! Eugênia, conta aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, as casas, onde ficam, contato, se alguém estiver interessado, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato contigo. Sim, então, hoje eu tenho 3 casas. A minha caminhada começou dentro desse mundo de envelhecimento, então, a partir do momento da decisão de trabalhar com isso em 2010, foi a primeira casa. Então, uma unidade hoje eu tenho no bairro São Roque, aqui em Bento Gonçalves, a outra no bairro São Bento e a outra no bairro da Cidade Alta. É só procurar ali na internet, no Instagram, no site, tem os contatos para ligar, pode falar com as enfermeiras que eu tenho nas unidades ou comigo. Repete o nome da empresa. É a Bevita, Casa de Repouso. E estamos à disposição para conhecer, para interagir. Quer deixar um telefone? Pode ser, pode ser. Então, eu tenho o 54-3452-9627. Repete, por favor, Eugênia. 3452-9627. Pronto, tá aí, tá dado o recado. Vamos cuidar mais da nossa vida hoje para termos uma velhice melhor. Qualidade de vida é essencial. Adorei conversar contigo, Eugênia. Muito obrigada. Adorei. Obrigada pelo convite e fico feliz se eu conseguir retribuir um pouquinho do meu conhecimento e para as pessoas se interessarem em olhar um pouquinho mais para nós, para olhar para dentro de si. Perfeito. Muito obrigada, Eugênia.